É seu direito. Foi Jesus que conquistou. Hoje a gente vai falar sobre 3 conquistas importantes que Jesus conquistou ali na cruz. Vamos juntos entender? Olha, como é bom estar aqui mais uma vez falando com cada um de vocês acerca do Evangelho, falar com vocês acerca da escatologia, falar com vocês acerca dos assuntos importantes da Bíblia. Nós precisamos juntos crescer no entendimento acerca das Escrituras. Por isso eu estou aqui com o coração cheio de amor, trazendo para vocês com humildade, com simplicidade, a pureza do Evangelho, a verdade acerca das Escrituras. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 3 conquistas, exatamente. Eu separei 3 conquistas de Jesus, que são muitas as conquistas de Jesus, mas eu separei 3 para a gente falar dela aqui hoje, porque nós precisamos entender, nós precisamos saber que é o nosso direito de entender, de saber e de tomar posse destas conquistas de Jesus. Nós não podemos vivermos enganados, buscando algo que Jesus já conquistou para nós e que é o nosso direito. Olha, o meu nome é Aldair Feliciano, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, não perca mais tempo, porque a gente vai estar trazendo assuntos muito, mas muito interessantes mesmo. Olha, a primeira conquista é reconciliados. O que quer dizer então essa palavra, reconciliados? A criação, de uma forma geral, tanto o ser humano como toda a criação, não estava mais unida com Deus por causa da desobediência de Adão. Por causa do pecado de Adão, Deus afastou da sua criação, exatamente. Em Adão desobedecer a Deus, aquela reconciliação, aquela união que o Criador tinha com a sua criatura, houve então um rompimento, houve um desligamento, não estava mais reconciliados. E em Cristo, Jesus, ali na cruz, era uma das conquistas mais importantes que Jesus estava trazendo ali para aquele povo e que serve para nós nos dias de hoje. É a reconciliação, é trazer a união entre o Criador e a sua criatura. Isto aqui é algo importante, nós precisamos saber disto. Nós precisamos entender que nós não estamos afastados de Deus. Nós precisamos entender que nós não estamos desligados de Deus, que nós não estamos sem Deus aqui no mundo. Pelo contrário, o nosso Criador, o Espírito de Deus, ele habita dentro de mim e dentro de cada um de vocês. Independente do que nós estamos vivendo aqui nessa terra, às vezes nós estamos vivendo por momentos difíceis, né? Às vezes nós estamos passando por coisas da nossa carne, cometendo às vezes até erros da nossa carne, mas isto não nos afasta de um Deus lindo e maravilhoso que na cruz estava reconciliando a criação com o Criador. Então ali houve uma reconciliação. O apóstolo Paulo, ele fala muito sobre essa reconciliação. Paulo estava vivendo este ministério, o ministério da reconciliação entre o Criador com a criatura. Olha, 2 de Coríntios, no capítulo de número 5, no versículo 17, 18 e 19, Paulo fala sobre isso. Vamos ler. Olha, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiu coisas novas. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que quem está em Cristo, Paulo está dizendo que eles não estavam mais em Adão. Antes da cruz, todos estavam em Adão, todos estavam debaixo do pecado de Adão. Mas quando Cristo veio, morreu ali na cruz, derramou sangue para remir o pecado do povo judeu, a partir da cruz, todos os filhos de Deus não estavam mais em Adão, já estavam em Cristo. Então Paulo está falando, quem está em Cristo, nova criação, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Inclusive, aquilo que Adão perdeu, que era a reconciliação com Deus, que era a união com o Criador, aquilo ali também já passou. Paulo está querendo dizer isso, que na cruz, Cristo reconciliou o homem, a criação, toda a criatura com o Criador.
Então é exatamente isso que Paulo está falando. As coisas velhas já se passaram. Inclusive, este afastamento que a natureza, que a criação tinha do Criador. Paulo está falando, isso já se passou. Agora nós estamos em Cristo. Quem está em Cristo, como Paulo e os demais ali estavam já depois da cruz, Paulo está falando, nós ali é eles que estavam já em Cristo. Nós já estamos em Cristo. Antes da cruz, eles não estavam em Cristo, eles estavam em Adão, eles estavam debaixo do pecado. Mas na cruz, Jesus ali na cruz, estava ali então reconciliando. Jesus estava ali perdoando todos os pecados dos filhos de Deus. Então ali na cruz, a partir da cruz, Paulo está dizendo, nós que estamos em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram. É isto, meu amado, que Paulo está querendo dizer. E Paulo então continua falando aqui, escrevendo aos Coríntios, ele diz, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu um ministério de reconciliação. Ou seja, que Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então a mensagem de Paulo, o ministério que Paulo estava andando nele, era o ministério da reconciliação. Era Paulo avisar aos filhos de Deus que eles já estavam em Cristo, que eles não estavam mais em Adão, e que eles já eram nova criatura, e que eles já estavam reconciliados com o Criador. Este era o ministério de Paulo. Isto é lindo. Nós precisamos entender. Porque isto aqui foi algo que alcançou eles de primeira mão. Eles foram reconciliados, porque eles ali naquele momento estavam afastados de Deus, afastados do Criador. E eles foram reconciliados. Agora nós, que nascemos depois da cruz, nós já nascemos reconciliados. Nós já nascemos unidos com o Criador. O Criador, o Espírito Santo, ele já habita dentro de nós. O próprio Deus está unido com o nosso espírito. Não é na nossa carne. Não, a nossa carne está sujeita a erros, está sujeita a falhas. Mas a gente, quando vê a Bíblia falar em união, é a união do Criador com o Espírito. É o Espírito de Deus, porque Deus é Espírito. E nosso Espírito já está unido. É um Espírito só com Ele. Nós já estamos nesta situação. Nós já estamos no reino. Nós já estamos reinando com o próprio Deus, espiritualmente. Então isso aqui é muito importante, porque a partir desta reconciliação que os apóstolos, que Paulo e que os demais contemporâneos de Jesus recebeu ali através da cruz, através da morte e da ressurreição, através deste lindo benefício que Jesus realizou ali, que é a reconciliação da criação com o Criador, a partir dali, nós que nascemos depois de tudo isto, há tantos anos depois, né? A mesma ali quem nasceu depois do ano 70, depois de tudo concluído ali, ano 70 depois de Cristo, todos já nascemos reconciliados com o Criador. Nós já estamos unidos com o Pai. Isso é muito importante. E a segunda conquista que a gente traz aqui hoje é abençoados. Olha, você sabia que você já é abençoado? Que você já nasceu abençoado espiritualmente? Olha, vamos ler aqui em Efésios, que o apóstolo Paulo fala algo aqui muito interessante também, quando ele escreve aos Efésios. Olha, Efésios capítulo 1, no versículo de número 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo está falando então que eles foram abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. O que Paulo está querendo dizer aqui quando ele escreve desta forma aos Efésios? Paulo está querendo dizer para eles que esta busca que a humanidade, que os judeus tinham, de buscar uma bênção, né, praticando ali os 613 mandamentos, usando a própria carne para buscar uma bênção, eles então ofertavam sacrifícios de animais, eles faziam as ofertas, né? Eles davam dízimos, que eram os alimentos, eles praticavam todas as obras ali que pertenciam à lei de Moisés, ou pelo menos tentavam praticar todas aquelas obras da lei, buscando bênçãos espirituais. Aí Paulo está falando, chega, agora para. Agora não é mais com a sua carne,
Não adianta mais você tentar usar da sua própria natureza, você usar das suas próprias mãos, dos seus próprios pés. Não adianta mais você subir uma escadaria de joelho buscando uma bênção espiritual. Não adianta mais você ficar orando tempos e tempos de joelho buscando bênção espiritual. Você já é abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. Paulo aqui não está falando de bênçãos materiais, de bênçãos físicas. Bênçãos materiais, o Criador vai nos proporcionando dias após dias. Mas Paulo está falando de bênçãos espirituais, coisas que precisava dos judeus fazer para alcançar uma bênção de Deus, para alcançar uma reconciliação com Deus, uma vez que na cruz eles já tinham sido reconciliados, automaticamente não precisava dele estar praticando obras nenhuma com a carne para poder ser abençoados. Eles não precisariam estar buscando uma bênção espiritual. Paulo está falando, nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. E nós que nascemos, todos os filhos de Deus que nascemos depois da cruz, a nossa situação hoje é exatamente esta. Eles foram abençoados com todas as sortes de bênçãos, porque eles estavam vivendo ali aquele momento de transição, antes da cruz e depois da cruz. Antes da cruz, eles tinham que buscar bênçãos. Depois da cruz, eles já eram abençoados com todas as sortes de bênçãos. Agora, nós que nascemos depois da cruz, todos os filhos de Deus que nascemos depois da cruz, nós não podemos desfazer desta conquista maravilhosa de Jesus, que ele conquistou ali na cruz para aquele povo, para o povo dele, para o povo judeu. E nós, que somos filhos de Deus, temos também direito desta conquista. Nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Nós podemos ter lutas, né, neste plano físico, neste corpo de carne. Nós precisamos de lutar, de correr atrás. Se você quer alcançar alguma coisa, você tem que levantar cedo, você tem que trabalhar, você tem que procurar pagar suas contas em dias. Tem essa preocupação toda aqui nesse plano físico. Isso aqui é sem dúvida. O dinheiro não deu, tem que pegar um dinheiro emprestado aqui, daqui a pouco você paga ali e vai aqui nessa luta. E Deus está sempre ali nos proporcionando bênçãos materiais, sim, né? O alimento, o conforto, né? Às vezes um carro, uma moto, uma casa para você morar, tudo isso vem de Deus. Mas Paulo aqui não está falando de busca de bênçãos materiais. Filhos de Deus pode ter muita coisa aqui nesse plano físico, ou pode não ter nada, mas é filhos de Deus a mesma coisa e estão abençoados com todas as sortes de bênçãos em nível espiritual. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos separar bênçãos espirituais com bênçãos materiais. Às vezes nós misturamos as coisas. Nós achamos que um pneu do nosso carro furou e por isso nós não somos abençoados. Tem alguma coisa de errado? Não. As coisas fogem do controle da gente, sim, mas não fogem do controle de Deus. Tudo que acontece na nossa vida é da vontade de Deus. Tudo está no escrito, já está escrito por Deus. Nós só precisamos viver com fé no Criador, sabendo que por mais que todas as coisas estejam acontecendo, em Cristo, no Criador, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo, diante de tudo aquilo que Ele fez na cruz e que serve para nós, que são coisas que transcendem todos os tempos, nós temos que saber que nós somos abençoados e abençoados com todas as sortes de bênçãos. Olha, vamos para a terceira conquista de Jesus, libertos. Olha, João capítulo 8, no versículo de número 32. João 8, 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aqui é importante a gente saber uma série de coisas. Jesus está falando aqui com quem? Jesus está falando aqui sobre qual liberdade? Jesus está falando aqui, primeiramente, com um povo judeu que vivia debaixo da lei de Moisés. Eles viviam escravizados debaixo dos 613 mandamentos de Moisés. Eles precisavam praticar, e homem nenhum conseguiam praticar aqueles 613 mandamentos. Eles poderiam tentar e praticar 500, 600, mas falhasse nenhum, já era. Já estava condenado, já eram apedrejados. Então a lei de Moisés prendia, escravizava, colocava medo, culpa e morte. Isto era o ministério de Moisés, era o ministério qual o povo de Deus estava vivendo debaixo dele depois da cruz. E aqui, olha, Jesus está falando, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará.
A verdade, quando Jesus fala aqui, conhecerão, o verbo está no futuro. Por quê? Precisava dele então morrer, ressuscitar, enviar o Espírito Santo da verdade, que estaria ali com o apóstolo Paulo, trazendo então a mensagem de reconciliação, a mensagem do Evangelho da graça de Deus, o qual apresentavam eles livres, libertos, salvos para sempre, abençoados com todas as sortes de bênçãos, perfeitos diante do Pai, reconciliados diante do Criador. Eles não estavam mais afastados diante do Criador. Esta era a mensagem da graça de Deus, era a mensagem do Evangelho que o apóstolo Paulo estava trazendo por meio do Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. Então, por isso que Jesus está falando, conhecereis a verdade, falando com os judeus. Vocês têm que conhecer a verdade. E a verdade, o evangelho da graça, a mensagem da cruz, a mensagem que o apóstolo Paulo vai trazer, essa mensagem vai libertar vocês. Agora, nós que nascemos depois da cruz, que nascemos depois do ano 70, com tudo já concluído por Cristo, nós já nascemos livres. Você sabia disso? Você, às vezes, se deixa prender debaixo de jugo de homens, debaixo de escravidão, debaixo de medo, debaixo de culpa. Mas não, Cristo já fez esta conquista. Cristo já libertou o povo judeu de debaixo de um sistema religioso judaico que existia naquela época. Um sistema religioso de rituais, de oblações, de sacrifícios, de obras por meios da carne. Eles viviam presos, escravizados, e Cristo libertou eles de debaixo daquele sistema religioso judaico. Nós que nascemos depois da cruz, nós já nascemos livres. O homem que quer às vezes nos aprisionar, o homem quer pegar a gente, pegar os filhos de Deus e juntar em determinados locais e colocar medo, colocar culpa nas pessoas, para escravizar as pessoas, para tirar a liberdade que Cristo conquistou ali na cruz para aquele povo judeu, mas que é o nosso direito. Nós precisamos saber dessas coisas. Nós já somos livres de forma espiritual. Nós não precisamos pagar o preço. O preço já foi pago por Cristo. Esta é uma conquista maravilhosa, maravilhosa. Nós já somos libertos. Olha, para a gente caminhar aqui para o final do vídeo, sobre a liberdade. Olha o que Paulo fala em Colossenses, capítulo de número 1, no versículo 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Isso aqui é algo extraordinário. Paulo está falando que antes da cruz, Paulo mesmo era Paulo era um fariseu que vivia debaixo da lei de Moisés, praticando ali as coisas da lei de Moisés, os 613 mandamentos. Paulo era unido com os religiosos da sua época, com os fariseus, com os escribas. Paulo era um fariseu. Paulo vai ao sumo sacerdote e pede a ele carta de recomendação para ir para Damasco, prender as pessoas que estavam lá e trazer preso as pessoas que estavam seguindo o Cristo ressuscitado. Então Paulo vivia debaixo deste poder das trevas, desse domínio de escuridão, onde que não consegue enxergar a obra da cruz, não consegue enxergar estas conquistas maravilhosas que Jesus conquistou ali na cruz. Paulo não enxergava isso. Paulo foi preciso cair por chão, cair por terra. Paulo foi preciso ficar cego por 3 dias para recobrar as visões e passar a enxergar as coisas claramente, porque Paulo não enxergava, Paulo era cego, Paulo vivia no mundo das trevas, no mundo da escuridão. Mundo das trevas, mundo da escuridão, era lá dentro do sistema religioso judaico, onde que tinha os 613 mandamentos, onde que tinha o templo de Salomão, onde que as pessoas viviam debaixo de rituais, de sacrifícios, de oblações. Paulo então está falando, ele nos transportou, ele nos arrancou à força, ele nos tirou do poder das trevas, lá de dentro do sistema religioso judaico, Paulo está falando, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Paulo já estava reinando com Cristo. Cristo sentado à destra de Deus no governo de todas as coisas. E Paulo também já estava participando do reino, porque o reino de Deus, o reino de Cristo, o reino do Espírito Santo já estava estabelecido ali na terra. Hoje o reino do Criador já está conosco, você sabia? Nós já estamos no reino de Deus. Nós não vamos para o reino de Deus, nós já estamos reinando com o Pai. O Pai é um Espírito conosco. Então Paulo fala, ele nos transportou
do poder das trevas, do mundo das trevas, do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O vídeo já ficou muito grande, eu sei que eu falei bastante, né? Se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, se inscreve no canal, você está vendo como é maravilhoso, né, essas conquistas. Isso tudo aqui está dentro do Evangelho da Graça de Deus. Isso aqui você não vai encontrar no Antigo Testamento. Você não vai encontrar isso em Mateus, Marcos, Lucas e João. Você não vai encontrar isto antes da cruz. Você encontra isto aqui depois da cruz, porque essas conquistas faz parte do Evangelho da Graça de Deus, que nós encontramos este Evangelho nas cartas de Paulo, de Romanos a Hebreus. Você precisa conhecer, é algo extraordinário o que o apóstolo Paulo trouxe de revelação para aquele povo, e que tem coisas ali dentro do Evangelho da Graça de Deus, dentro dessas conquistas, que são coisas que transcendem todos os tempos, são coisas atemporal, são coisas que servem para mim e servem para você. E para a gente fechar com chave de ouro, Gálatas, capítulo de número 5, no versículo de número 1, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas acerca da liberdade, acerca da obra da cruz que Cristo tinha realizado, acerca dessa conquista maravilhosa que é ter libertado os filhos de Deus de debaixo da lei de Moisés. Paulo então escreve aos Gálatas e fala, olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixam submeter novamente a um jugo de escravidão. O que está acontecendo? Paulo está escrevendo aos Gálatas e falando para eles, vocês já conhecem o Evangelho da Graça de Deus, vocês já entenderam, vocês já foram livres, vocês já não estão indo mais lá no templo de Salomão, vocês não estão indo mais levar sacrifícios de animais, vocês já entenderam que em Cristo vocês já foram reconciliados com o Pai, que em Cristo vocês já são livres. Cristo já nos libertou do poder das trevas. Cristo já nos deu uma libertação de tudo aquilo que fazia parte da lei de Moisés, que era coisa para se viver antes da cruz. Depois da cruz é a graça de Deus. É tudo pelo que ele fez e não pelo que a gente faz. É o que o apóstolo Paulo está falando. Paulo então está falando, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Paulo fala para eles, permaneçam-se firmes e não se deixem voltar de novo aos jugos da escravidão. Tinha pessoas voltando de novo a praticar a lei de Moisés. Exatamente, Paulo está falando com eles, não, gente, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não se deixem voltar de novo ao jugo da escravidão. E é isso que nós precisamos saber. Nós que nascemos depois da cruz, nós já nascemos livres. Nós não somos escravos de sistema religioso. Nós precisamos ler o Evangelho da Graça de Deus e entender estas conquistas maravilhosas que Jesus conquistou ali na cruz para aquele povo, mas que transcendeu todos os tempos e serve para mim e para você. Olha, peço até desculpa aí, né, porque o vídeo ficou muito longo. Não gosto de fazer vídeo muito longo para não ficar cansativo. Mas sei que você ficou aí comigo até o final desse vídeo. Se você gostou da mensagem, já deixa seu like. Coloca no comentário aí o que você achou dessas conquistas de Jesus ali na cruz. E o que você achou também do entendimento que a gente está trazendo. Quero agradecer a todos vocês por estar inscrito aqui no canal. E a você que ainda não se inscreveu, mas que já está, né, projetando de se inscrever e vai se inscrever em nosso canal. Olha, um grande abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo.